Olá, boa tarde para você que nos assiste nessa tarde de sábado. Mais uma entrevista com os nossos homenageados do Prêmio Destaque Saúde e Vida, a 7ª edição, né? Graças a Deus, esse prêmio que tem feito, né? É uma forma da gente poder levar a comunidade, o trabalho de excelência desses profissionais que se empenham em trazer qualidade de vida, em trazer vida para todos nós. E hoje, conosco, é com muita alegria mesmo que eu recebo ela, doutora Viviane de Oliveira Tinoco, fonoaudióloga, mestre em voz. É muita coisa que essa moça tem para mostrar para a gente. Parabéns, querida. Você merece. Já é a 2ª vez que você é indicada a receber o prêmio. Que alegria! Sim, eu que agradeço, né? Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Viviane, eu sou fonoaudióloga há 18 anos, sou especializada em voz, né, comunicação, oratória, também dislexia e transtornos no aprendizado e autismo avançado. Hoje, graças a Deus, depois de 18 anos de formada, a mídia esses dias perguntou para a gente, né, são mais de 65 mil atendimentos prestados e tem uma equipe maravilhosa também ao meu lado, né, Glaucia? Hoje a CDH, né, o Centro de Desenvolvimento Humano, a Clínica CDH, nasceu no coração de Deus, né? E no meu coração, porque Deus colocou no meu coração, e hoje nós somos uma equipe com mais de 45 colaboradores e diversas especialidades. 45, doutora? Mais de 45. Olha, parabéns. Trabalho lindíssimo que essa moça faz. Um lugar maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer a CDH. Com certeza. A CDH fica no centro de Itaperuna, logo ali na rua do Hospital São José do Avaí. Tem um lava-jato na ruazinha sem saída, atrás da clínica GECAD. Viu só? Você apresenta para as pessoas que não te conhecem, você é de Itaperuna, quando que surgiu essa vontade, esse desejo de fazer a fonoaudiologia, doutora? Glaucia, minha mãe fala, né, que eu já nasci uma comunicadora nata. A gente, às vezes, até assim, as pessoas sempre perguntam muito isso. Tem como treinar a habilidade de fala, aprender a falar bem? Sim, é uma habilidade que é treinável, mas tem pessoas que já nascem com essa habilidade. Então, desde muito pequena, a minha mãe conta que eu recepcionava as visitas em casa e logo pequenininha, com 2 anos, a minha mãe já podia assim, preparar um café, algo que eu já dominava a comunicação como um todo, com 2 anos de idade. Isso daí. E aí, então... sou, né, filha da cidade de Itaperuna, apaixonada pela nossa cidade. Tudo que eu penso, que eu idealizo, é pensando no nosso povo, pensando em melhorar a qualidade da saúde do nosso município e os municípios de redor, porque eu recebo, né, dos municípios vizinhos, também muitos pacientes. Sou filha do Valceir, né? Famoso Valceir, um abraço. Isso, meu pai tá inteirão lá e minha mãe. Valceir, o CI do açougue, filho da dona Jane, né? Que foi proprietária da escola Pincel Mágico. Acho que daí vem muito essa veia minha também de educadora, né? Uma filha de professora, muito educadora. Inclusive, a minha mãe hoje, né, está comigo, junto comigo, no meu novo projeto, que é o Conecta CDH, que é um centro de estimulação cognitiva que está, assim, é o braço da CDH Clínica. E minha mãe hoje, nesse espaço, tem aula particular, arte-terapia, musicoterapia. E minha mãe hoje é uma das professoras de lá. Que lindo! E tem o cantinho dela chamado Cantinho da Leitura da Vovó Jane. Ai, que graça! Eu tenho que conhecer esse cantinho aí. Tem. E a minha mãe hoje está com 72 anos e reinserida no mercado de trabalho. Ela fala assim, nossa, você está me botando muito serviço. Eu falei, ué, o que eu fazia? As crianças te adoram. Imagina. Cheirinho de vovó. Exatamente. Cheirinho de vovó, olha, e contando história, imagino como que as crianças devem mesmo estar apaixonadas. Viviane, vamos partir para uma dica aí para os nossos, né? Eu gosto sempre de
está levando essa informação, as nossas entrevistas, também nesse sentido, nessa via de estar informando, né? Porque eu acho que informação é tudo. Sim. Né? A gente tem que estar atento, tem que se informar, principalmente com relação à saúde. Para começar, para quem nos ouve, o que é exatamente a fonoaudiologia abrange? Sim, vou responder detalhadamente para vocês. Só vou, assim, acrescentar o que eu esqueci de falar antes, que eu também sou esposa do Saulo, né? E mãe do João Pedro e da Ana Clara, dois adolescentes lindos de 14 e 12 anos. Vai lá ver a mamãe receber o prêmio, certeza, vai subir com a mamãe para receber. Com certeza. Então, a fonoaudiologia, né, é uma área da ciência que abrange, né, voz, fala, audição e linguagem, dentro dos aspectos cognitivos e também a promoção da saúde. Fonoaudiologia não é, pessoal, só para criança, muito pelo contrário, ela é do recém-nascido ao idoso e um leque, né, abrangendo, inclusive, a área da educação. Hoje, a fonoaudiologia educacional é uma área que tem crescido, né, muito, porque tem colaborado junto aos professores e pedagogos e neuropsicopedagogos nos diagnósticos dos chamados transtornos no aprendizado. Sim, que tem muito, né, doutora? Muito. Como tem aparecido crianças hoje em dia com vários transtornos, né? Sim, e o transtorno no aprendizado, a dislexia, que é a dificuldade na leitura e na escrita, desortografia, troca de letra, na matemática, descalculia. Então, o fonoaudiólogo também atua nessa área. É uma área pouco conhecida de atuação do fonoaudiólogo, entendeu? Não conhecia, não sabia. Exatamente. Fora as outras áreas que as pessoas mais conhecem também, que é a da linguagem, né, nos diagnósticos desde muito cedo, precoce, voz, e os aspectos de motricidade oral, Glaucia, que é assim, uma área também que poucas pessoas conhecem, é o fonoaudiólogo trabalhando, por exemplo, o bruxismo, que é aquele apertamento que a gente tem, né? Que fere a gengiva. Isso aí. Trabalhando toda essa parte de relaxamento, a área de deglutição. Você sabia que se a gente engolir errado, mesmo não sendo idoso, isso causa sérios prejuízos na nossa comunicação? É mesmo. Nós temos o jeito certo de engolir. Viu só, gente? Engolir certo, isso afeta a nossa voz, a nossa comunicação. Então, toda essa, o que a gente chama de sistema estomatognático, né, que é fala, respiração, deglutição, isso tudo é o fonoaudiólogo que trabalha. Caramba, é muita coisa, gente. Muita coisa. Se falando de criança, doutora, em que momento os pais devem procurar um fonoaudiólogo para o seu filho? Eu sei porque eu tô com uma netinha lá, né, que é a coisa mais linda do mundo, e eu já vejo que ela tá com 1 ano e 6 meses, né? Ela fala algumas palavrinhas já e tudo, mas existem aquelas crianças que às vezes demoram um pouquinho mais. Qual seria, assim, o sinal? Eu preciso levar o meu filho ao fonoaudiólogo. Então, Glaucia, a gente precisa estar atento aos marcos do desenvolvimento infantil, certo? Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela já tem um vocabulário mais extenso, ela já forma frases completas. De 2 aninhos? De 2 aninhos. Por exemplo, da sua neta está num desenvolvimento correto, com 1 ano e meio, é isso aí mesmo, já fazendo as palavrinhas, juntando as palavrinhas. A gente precisa estar bem atento, por isso que é importante, né, o acompanhamento periódico com o médico ou pediatra. E hoje nós temos acesso a muita informação. Então, qualquer dúvida, olha, meu filho não está desenvolvendo bem, está acontecendo alguma coisa, não dá para esperar. Não fica aquele negócio, gente, pelo amor de Deus, vamos esperar até 2 anos. Não, meu tio falou com 3. E aí, o que acontece? As pessoas não têm o conhecimento de uma coisa chamada poda neural. O que é a poda neural? A poda neural, a gente tem até os marcos para a gente estimular aquela criança para otimizar aquele aprendizado dela. Entendi. Então, a criança deixa de chegar para a gente na faixa etária certa e aí a gente perde todo aquele ganho que poderia ter tido com aquela criança. Verdade. Por exemplo, hoje mesmo, lá na clínica, eu estava orientando uma mãe que a gente fez uns encaminhamentos para ela, perguntando se ela já tinha feito. Porque quando o paciente chega para ser avaliado pelo setor de fonoaudiologia, nós avaliamos e criamos uma hipótese diagnóstica. Por quê? Como é criança, a gente leva de 3 a 6 meses estimulando aquela criança para verificar se realmente é um autismo, Entendi. se realmente é uma apraxia de fala, que é um problema na articulação de fala. A apraxia de fala é um problema no planejamento motor da fala.
O atraso simples também, porque hoje nós estamos com um problema sério que as crianças, infelizmente, né, elas estão tendo acesso, né, direto à tela, essas coisas. Então, o período certo é o quanto antes. Não tem o fonoaudiólogo, por exemplo, com 6 meses, você já pode levar num fonoaudiólogo e ele avaliar se dentro do desenvolvimento infantil a criança está com característica de 6 meses. Olha só. Entendeu? Bacana. 8 meses. O que uma criança precisa fazer com 8 meses? Tudo isso nós temos tabela, nós temos exames que são aplicáveis. Então, não dá para esperar. Não dá, gente. Olha só a importância, né? Quer dizer, a partir dos 6 meses, a coisa já começa. Telefone é assim, gente. O bicho tem educação, né? Na hora que a gente está conversando, ele toca. Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante aqui que a gente precisa alertar, além das crianças, né? Em que outras fases da vida o trabalho do fonoaudiólogo é importante? Você citou isso no início, falando que o fonoaudiólogo não é só para criança, sim, mas é para adulto também, né? Sim, sim. Então, na criança, né, conforme eu falei, no bebê já na UTI neonatal, o fonoaudiólogo atua já na estimulação precoce, que é o setor onde que você vai trabalhar as deficiências, aquilo que a criança, por exemplo, nasceu prematura e precisa ser estimulado. Né? Então, vou assinar a ordem para vocês entenderem direitinho. Já uma criança, né, ela pode ter um atraso de linguagem, ela pode ter um atraso motor. Então, também o fonoaudiólogo vai estar ajudando ali a famosa chupeta, que os papais amam dar chupeta, né? Tem a fase de dar, mas tem a fase de tirar, a mamadeira, que tudo isso a gente chama de hábitos deletérios que causam na criança alterações nos órgãos fonoarticulatórios, que foi o que eu falei, que o fonoaudiólogo atua. Então, a gente já está falando de uma criança aí de 3, 4 anos que ainda está com essa persistência desses órgãos fonoarticulatórios. Porém, Glaucia, conforme eu falei, com 5 anos de idade, um fonoaudiólogo já consegue identificar, por exemplo, numa criança, se ela apresenta algum atraso nas habilidades preditoras da alfabetização. O que é isso, Viviane? O que uma criança com 5 anos precisa ter para ela aprender a ler e escrever com eficácia e competência? Bacana. Então, quando chega aos 5 anos de idade, um fonoaudiólogo, 5, 6 anos de idade, a criança com 6 anos, ela entra na alfabetização. Aí, hoje, tem muito assim, né? Nossa, não vai alfabetizar com 6 anos? Até que idade tem que ser alfabetizado e tudo mais? Aí, a gente entra, como no caso, eu também sou especialista nessa área de aprendizagem, nós temos um critério de fechamento diagnóstico de uma criança com até 8 anos de idade, no caso, 9 anos de idade, que a gente conclui um diagnóstico de aprendizagem para essa criança. Daí, a gente já pensando em uma adolescente. Eu tenho recebido muitos adolescentes agora também, porque com o uso de aparelho ortodôntico, que precisam colocar, né, a posição da língua no lugar certo para poder melhorar a sua comunicação, junto com o ortodontista, os parceiros sempre encaminham muito o paciente. E nós temos recebido também, Glaucia, muitos adolescentes buscando, sabe o quê? O quê? Uma melhor competência comunicativa. Que lindo! Lindo! Eu estou, assim, encantada com a consciência desses adolescentes. Amém. Por quê? O adolescente, quando ele hoje, ele já está com aquela visão assim, eu tenho que falar bem para eu entrar numa faculdade, saber. Então, a competência comunicativa abrange tudo isso. E aí, já chegando na fase adulta, né? Que eu estou falando faixa etária por faixa etária da fonoaudiologia. Chegando na a fonoaudióloga. Chegando na fase adulta, nós já pensamos aí que um adulto, por exemplo, ele pode ter também as alterações oromiofuncionais, de comunicação, querer melhorar sua voz, rouquidão, patologias de voz. Nós temos também, infelizmente, as pessoas que sofrem, né, algum tipo de dano neurológico, às vezes um AVC, às vezes um acidente de carro, alguma coisa. É o fonoaudiólogo que cuida dessa afasia, né, que é a dificuldade promovida pela fala, é o fonoaudiólogo que cuida dessa deglutição. E um trabalho fantástico que nós também estamos assim desenvolvendo muito agora e muito conscientes são os nossos idosos. Né? Os idosos estão nos procurando assim nitidamente, com muita consciência. E sabe o que eles têm procurado? Eu acho a maior gracinha. Não tem que fazer academia do corpo, tem que fazer da mente também. Que gracinha!
Então, os idosos, a fonoaudiologia legal. trabalha na estimulação cognitiva, Glaucia. Entende? Então, assim, para poder Para trabalhar... exercitar o cérebro, para Isso. evitar aí uma futura demência. Exatamente, exatamente. Existem alguns parceiros que indicam para lá, para CDH, para gente, pessoas que estão no início, né, já no diagnóstico, né, de demência, de Parkinson, de Alzheimer e tal. E existe aquele idoso também que nos procura já assim, não, quero me cuidar, quero ficar bem. Bacana. E já faz o tratamento com a psicóloga, já faz logo com a psicomotricista para ficar bem equilibrado. Então, assim, a fonoaudiologia vai do recém-nascido ao idoso. De 0 a 100 anos, o fonoaudiólogo está atuando. Que bacana, né? É linda essa profissão, E não é? eu fico muito... Eu vejo, assim, o trabalho também de você, que eu sei você é especializada em voz, né? Hoje em dia, como é que tá? As pessoas estão cuidando da voz. Eu, por exemplo, trabalho com voz, eu sou meia rebelde com voz, sabe? Às vezes tomo café, bebo água gelada, aquela coisa toda. Enfim, mas a voz é o meu instrumento de trabalho, né? E a gente tem que ter um carinho, um cuidado. Quem trabalha com voz precisa, doutora, mesmo que não apareça rouquidão, que não apareça, assim, alguma coisa que atrapalhe, que a gente sinta, né, alguma perda, a gente precisa fazer exames também, não tem? É o exame Sim. com o fonoaudiólogo ou com o otorrino? Então, isso é uma pergunta muito importante, né? Quem trabalha com voz precisa, sim, fazer um acompanhamento periódico, precisa ser treinado. Por quê? Porque a prega vocal, né, o excesso de mobilidade da antiga chamada corda vocal, porque esse nome está ultrapassado. Agora é prega. Agora é prega. Aí a prega vocal, a mobilização dela, ela precisa ser feito um trabalho de conscientização de como usar essa voz, Glaucia. Então, primeiro, né, quando um paciente chega para a gente e não passou por um médico otorrinolaringologista, nós solicitamos uma avaliação, né, uma videolaringoscopia, que é onde que o médico filma essa prega vocal, para que a gente tenha certeza se tem ou não uma lesão ali. Né? Porque o médico precisa saber se tem aquela lesão ou não já pré-estabelecida. Porque muitas das vezes, como você mesmo falou que é rebelde com a sua voz, que é profissional da voz, a maioria também é. E às vezes já tem uma lesão instalada. Quando não tem, a gente segue um plano de terapia, e quando tem, segue em outro para poder já trabalhar essa voz. Mas o importante, Glaucia, é que as pessoas têm tido cada vez mais consciência do cuidado vocal. Que bom. Eu falo por experiência própria, porque como eu formei há 18 anos, então logo depois que terminei a faculdade, eu fui fazer a pós, né? Então, vocês 16 anos que eu trabalho com voz, tanto voz como profissional, eu costumo falar o seguinte, que as pessoas hoje, principalmente por conta da mídia social, né? Que hoje o Instagram, o YouTube, tudo isso... as pessoas têm buscado cuidar mais da sua voz. Não só quem trabalha com voz, profissional da voz, como você, como alguém que quer melhorar a sua comunicação. Porque, Glaucia, você concorda comigo? Que eu falo que algumas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, mas a voz também é. Então, às vezes, você está numa roda de amigos conversando e você, às vezes, não consegue nem se colocar. Sim. Porque você não tem uma competência comunicativa. E o que é essa competência comunicativa? É a habilidade de comunicação em qualquer lugar, usando todos os recursos de comunicação, verbal, não verbal, gestos, articulação, né? Por exemplo, a gente está aqui, eu estou me movimentando, estou olhando para ali, isso é competência comunicativa. Muitas pessoas não dominam isso. Então, o fonoaudiólogo pode te ajudar muito, muito mesmo. Qualquer pessoa que queira melhorar a sua voz. Vamos tocar aqui para encerrar. Que eu falo muito. É muito bom conversar com ela, porque sabe, né? É o que eu falo. Os meus profissionais aqui da premiação, eles merecem o prêmio, porque são pessoas que se esforçam, estudam, né? Se empenham, estão sempre fazendo congressos, enfim... É aquilo, né? Não para, né? Tudo vai surgindo, não para, tá o tempo todo antenado. E isso é muito bom, dá uma segurança, sabe? Para nós, né? Dá uma segurança muito bacana para nós. Doutora, uma coisa que me preocupa muito, eu tive uma entrevista com o doutor Vitor semana passada, não sei se você chegou a ver,
comentei com ele sobre isso, o uso de tela, o uso excessivo da tela, né? No caso, esse uso tem impactado o desenvolvimento da fala das crianças? Porque, por exemplo, eu te digo assim, a minha netinha vê lá o Bita. Mundo Bita. Mundo Bita. Aí, palma, 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 ela já sabe. Ela fala, palma, 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 pé, pé, pé. Porque ela aprendeu ali no Mundo Bita, né? Mas é um Mundo Bita lá na televisão, tem a sua hora, tem o espaço, né? O dia inteiro, tem todo... Isso a gente trabalha esse critério para que ela tenha esse espaço aonde ela dança, ela se comunica. Mas existem pessoas que, infelizmente, a gente sabe que é muito mais fácil para muitas mães dar um celular para a criança do que sentar para educar, para sentar para conversar, para falar como é que foi seu dia, né? Essa questão aí não é, eu vejo que não é a quantidade de tempo que a gente trabalha, a gente tem muita coisa hoje em dia. A mãe, ela saiu de casa, ela tem o ambiente de trabalho dela, a gente consegue, né? Ser mãe, ser empresária, trabalhar, servir a Deus, enfim. E aí, a minha preocupação é essa. Como avó também, né? Meus filhos, na época deles, não tinham esse negócio de tela. Né? Eles brincavam, era na rua, brincavam com tudo quanto era coisa, peão, pique-bandeira e tal. Hoje em dia a gente vê que muitas crianças estão tendo problemas na vida por conta das telas. E na fala também. Sim, está comprometendo demais o desenvolvimento da fala da criança. Quando você traz para mim o Mundo Bita, muito bom. Só que o que acontece? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela mesma afirma que uma criança não pode ter contato com telas até 2 anos. Até 2 anos. Então, o que a gente pensa aí? Por quê? Essa criança precisa explorar. Antes que a fala aconteça, Gláucia, a gente costuma dizer que a fala é a cereja do bolo. Como assim, Vivi? A fala é a cereja do bolo, por quê? Para uma criança aprender a falar, Gláucia, ela precisa primeiro descobrir que tem um outro ser humano. E para que tenha um outro ser humano, ela precisa estar o quê? Convivendo com aquele outro ser humano. Sim. Para ela ter esse modelo de fala. Então, ela precisa desenvolver o contato visual, a interação social e assim sucessivamente. Quando você coloca uma criança de frente para a tela, ela não tem esse feedback de outro ser humano. Então, isso está afetando tanto na fala das crianças, principalmente na pós-pandemia para cá, então, que deu um boom assim, que a gente, como fonoaudiólogo, precisa ser até criterioso na hora de fechar um diagnóstico. Por quê? Você tem que investigar o tanto de estímulo que aquela criança recebe, porque a criança, às vezes, chega lá no consultório com 1 ano e meio, igual da sua neta, mas o vocabulário dela é de uma criança de 8 meses, 9 meses. Aí você vai investigar, não, mas é porque eu trabalho e fica... Quanto tempo que fica? É no celular ou é na televisão? Ah, eu deixo um pouquinho quanto? Ah, umas 3 horas, 4 horas, entendeu? Aí você vai assim, eu também sou mãe, eu criei 2 crianças, um do lado do outro, né? Eu tive um filho atrás do outro, também sei o que é isso, mas o que acontece? Se você não conscientizar que a tela ela está afetando não só a fala, como o desenvolvimento cognitivo da sua criança, essa criança que poderia aprender a falar. Porque se atrasa a fala, Gláucia, eu atraso depois a alfabetização, eu atraso a leitura escrita, eu atraso o desenvolvimento todo da criança, todo. Fora que a criança na tela, ela não vai ficar se mexendo, ou ela fica parada lá, ou ela fica assim, né, o tempo todo. Então, Viviane, o que é o ideal? A partir de 2 anos de idade, gente, a gente pode até ir liberando, mas assim, 30 minutinhos, eu sou muito radical, eu não gosto. Mas assim, 30 minutinhos. E o que fazer então, Viviane, para poder, né? Que eu acho que quem está nos ouvindo pode ter essa dúvida, mas o que eu faço? Porque as pessoas agora não têm paciência, né? O que eu faço com essa criança que não para e tal? Procure o interesse dessa criança, crie uma rotina de estabilidade para essa criança, né? Por exemplo, ele acorda, o que ele faz? Depois ele faz o quê? E aí a criança vai se sentir segura, porque rotina traz segurança. Então, eu não trabalho fora, eu tenho um filho e eu cuido só do filho. Pronto.
Acordei, deu comidinha, dei uma voltinha na rua. Enquanto tô dando a voltinha da rua do carrinho, vou mostrando as coisas. Voltou, dá um brinquedo de Lego, um brinquedo de montar alguma coisa, mas não da tela. Está acabando com as nossas crianças e tem me preocupado muito como profissional a longo prazo o que isso vai acarretar. Também acho. E tem muitos diagnósticos sendo fechados errado, às vezes, de patologias de fala, e, na verdade, as crianças têm a falta de estímulo. Olha bem. Entende? Isso tem me preocupado muito. É. Não, hoje em dia, realmente, é o que você diz aí. Para fechar um diagnóstico é complicado, porque quase tudo, até a pessoa que é leiga, ela fala assim, meu filho é hiperativo. Uhum. Mas não buscou, não quis saber, não fez um trabalho para conhecer. Não, meu filho é hiperativo. Meu filho tem TH. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, sem buscar realmente um profissional, igual você está falando, para fechar um diagnóstico. Eu tenho um netinho autista que, na época, meu filho, uma neuro, atendeu. Não, olha, vamos ver, vamos observar. Aí foi uma pessoa, uma tutora, eu não sei como é que é o nome, e ficou com ele 1 mês. Uhum. Num período do dia, e observando e estimulando ele para poder fechar o diagnóstico de autista. Uhum. Entendeu? Então, essa questão de diagnóstico não é brincadeira. Nem tudo que o Google não é doutor, o Google não conhece seu filho, o Google não... Eu sempre falo isso, hoje em dia, qualquer coisa que a pessoa tem é o doutor Google. Não. É procurar um profissional que vai fazer realmente o diagnóstico preciso para entrar com tratamento, né, doutora? Com certeza. Isso está muito sério. Não só o Google, mas agora a inteligência artificial também, né? Que eles acham até que podem usar, né? Fazer próprios planos de terapia. O que um fonoaudiólogo faria para o meu filho quanto dificuldade e tal. Isso é muito sério, né? É sério? Tem isso? Se botar na coisa... Tem. É pior brincadeira, que tem. Né, pior gente? Que tem. Eu já recebi responsável... Desculpa, porque é até engraçado. Já recebi responsável que, ao chegar para a própria entrevista, a pessoa já estava com tudo pronto. Tipo assim, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Aí eu com muito cuidado, né, falei assim, deixa eu te falar uma coisa, as coisas não são assim. São assim, assim, assim. Aí, por isso que é importante, como você falou, a gente estudar, né? E dominar aquilo que a gente sabe, porque... para você não ser engolido por qualquer coisa. E os pais precisam ter bastante cautela e cuidado com isso, porque rotular crianças é algo muito sério. Muito. Né? Muito. E a individualidade, Gláucia, a gente, lá na CDH, na nossa clínica lá, a gente tem muita preocupação com isso, porque o ser humano é único. Sim. Por isso que o nosso plano de terapia é individualizado. Não é uma receita de bolo, cada um vai lá e faz isso, isso, isso. Não. A gente senta, a gente faz tudo de casa, porque cada criança é única. Cada criança, cada ser humano, cada idoso é único. E eu tenho me preocupado com isso mesmo, com essa questão da internet, das pessoas achar que tudo é o Google que diagnostica, né? Então, isso é muito sério. Com certeza. Doutora, maravilha nosso bate-papo. Quero agradecer do fundo do coração. Quanta coisa bacana você passou para a gente hoje aqui. Se a gente pudesse, a gente tem aí, né? Se a gente tivesse tempo, a gente ia abordar tantas outras coisas, né? Mas fique sabendo, doutora, que logo depois da premiação, sim, nós estamos com o nosso projeto do programa, um programa aqui na TV, semanal, Saúde e Vida, um podcast. E aí eu quero convidar a senhora e tantos outros profissionais para a gente estar falando sobre saúde, porque vai ser o primeiro podcast da saúde que a gente vai estar trazendo aqui para Itaperuna e região. Maravilhoso. Tá bom? Com certeza aceito o convite. Muito orgulho mesmo, porque só faz a gente crescer a nossa cidade e região. Amém. Que Deus te abençoe. Deixa um recado aí para quem te ouve. Alguma coisa que, de repente, eu não te perguntei, que você gostaria de encerrar. Fica à vontade. Sim, com certeza. Então, busque e corra atrás dos seus sonhos, sempre com objetivos claros e responsáveis, e pensando sempre no outro primeiro e não em você, porque aí tudo dá certo. Falou e disse, fechou. Querida, Deus te abençoe até dia 14.
14 de novembro, maravilhosa, lá na Infinity, para receber o seu troféu. Um abraço para você que nos acompanhou e, em breve, segue uma nova entrevista. Fica com a gente.